Eu já vou falando, nesse primeiro lugar, as mulheres têm que ter muito cuidado. Sejam muito bem-vindos ao canal da Road Trip e hoje, no nosso primeiro vídeo do canal em 2026, a gente vai falar sobre os top 5 destinos para você poder fazer sozinho em 2026. E o destino número 1, com toda certeza, é o meu preferido e é uma experiência que é totalmente fora do comum e fica também aqui no Brasil. Mas antes de eu trazer para vocês, já se inscreve aqui, já deixa o seu likezinho para poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Então vai ser algo totalmente dinâmico, totalmente leve, da mesma forma que é viajar com a Road Trip. Quem já viajou com a Road Trip sabe como é que é as viagens. A gente mostra sempre os bastidores das nossas viagens lá no nosso Instagram. Vou deixar um Instagram aqui também. E se você não faz parte ainda da nossa comunidade, vai também ficar o link para você acessar e entrar na nossa comunidade. Então vamos pro quinto lugar. Esse lugar que é um dos destinos mais místicos do Brasil. E a gente tá falando de São Tomé das Letras. Gente, quem conhece e quem já foi em São Tomé sabe que a energia daquele lugar é um lugar totalmente diferente, tá? Sem contar que parece que você tá entrando em um outro planeta. É um outro planeta. Você consegue na mesma cidade ver de tudo, porque você vê gnomo, aí daqui a pouco do nada você vê a ovelha andando no meio da cidade, você tá dançando com a ovelha, tem o pôr do sol da pirâmide, que é um pôr do sol incrível. Inclusive eu tenho uma história muito boa pra contar pra vocês que aconteceu comigo lá em São Tomé, né? Pra quem não sabe, lá é uma cidade totalmente legalizada, então se você não gosta, nem vai, tá? Não quer dizer que eu goste, mas já tô avisando isso pra vocês, porque é meu papel fazer isso, né? Falar tudo o que acontece dentro da viagem pra você. E uma dessas vezes que eu fui em São Tomé, já deve ter mais de 10 vezes que eu já fui pra São Tomé, a gente tava andando lá pela cidade, o policial parou a gente, falou assim: irmão, não pode ficar andando aqui assim dessa forma. Tá com maconha aí? Eu falei: não tô. Aí ele: então toma, só pode andar aqui se fumar um baseado. Tô brincando, minha galera, isso aí não acontece, é só uma brincadeira. Mas sabendo já que a galera lá é totalmente legalize, é uma vibe super maneira. Tem a ladeira do amendoim, que quando você chega nela, ela te puxa uma ladeira que, e mesmo o carro desligado, ele sobe ela. Então dizem que aquilo ali tudo faz parte do misticismo de São Tomé. E também tem uma história que, pra mim, é a história que é mais contada e também é mais marcante. Tem uma gruta em São Tomé que você entra em São Tomé e sai em Machu Picchu. Então por isso eu escolhi essa viagem com o quinto lugar de destinos para você fazer sozinho em 2026. E agora em quarto lugar, esse para mim é um dos destinos que, assim, me impressionou de uma forma totalmente positiva. Porque era um lugar que eu não tinha tanta vontade de ir, mas quando eu cheguei lá é um absurdo. Inclusive ele foi eleito esse ano um dos destinos mais bonitos do Brasil, passando Fernando de Noronha, e a gente tá falando dos Lençóis Maranhenses. Gente, cada vez mais os Lençóis Maranhenses estão sendo mais falados, principalmente pra galera de fora. Porque a galera de fora, e aí é uma crítica construtiva pra nós mesmos, a galera de fora às vezes valoriza muito mais o Brasil do que a gente. E os Lençóis Maranhenses é a prova de que é um dos destinos que você vai chegar e vai se impressionar, porque a beleza do lugar é realmente de fazer você chorar. E você olhar e falar assim: cara, irmão, como é que pode ter um lugar tão incrível assim? E o ponto principal dessa viagem pra mim também é o pôr do sol ali nas dunas. É uma coisa indescritível. Chegamos, quinto lugar, São Tomé. Quarto lugar, os Lençóis Maranhenses. E vamos agora pro top 3. Em terceiro lugar, eu vou colocar essa viagem que pra mim foi a primeira viagem internacional que eu fiz, mas eu fui com a expectativa de conhecer um ponto e esse ponto surpreendeu tudo que eu gostaria de fazer. É uma viagem internacional e é o deserto da Atacama. Ah, Wagner, mas eu não falo espanhol, eu não falo a língua, eu fico com medo. Galera, a maioria da galera que tá lá na Atacama é brasileiro. Então você não vai conseguir fugir da língua, você vai ter a oportunidade de conhecer diversos brasileiros que visitam o Atacama, tá? É a galera que mora lá, inclusive, tem até um apelido que eles falam sobre São Pedro do Atacama. Eles falam que é São Paulo do Atacama, que tem muito paulista lá. Então, assim, pra mim, essa viagem eu coloquei no terceiro lugar porque pra mim me surpreendeu. Quando eu fui pro Chile, eu fui com o intuito de ver a neve, que a maioria da galera vai, acredito eu, a maioria dos brasileiros vão com o intuito pra ver a neve ali no Chile. Mas quando eu cheguei no Atacama, eu vi aquele céu estrelado, tipo,
uma coisa surreal. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Assim, de beleza natural, se eu fosse escolher por beleza natural, pra mim é top 1. Mas como a gente tá falando sobre viajar sozinho, eu coloquei aí no top 3. Então assim, o deserto do Atacama realmente, todas as paisagens são incríveis, é um lugar que te acolhe, é um lugar que você vai viver diversas experiências diferentes no meio ali do deserto. Então assim, com toda certeza, essa viagem, ela fica no top 3. E aí, eu vou trazer pro top 2, que é um destino que eu fui, mas eu fui já sabendo que eu iria me impressionar, que é o Jalapão. O Jalapão, minha galera, que coisa incrível. É um roteiro no qual você faz praticamente ele todo de 4x4, você vai conhecer diversos pontos diferentes. A galera que a gente foi também era uma galera super animada. A noite lá tem coisa pra poder fazer também, principalmente os guias, eles conhecem alguns lugarzinhos ali que são os submundos da noite, pra você se divertir, pra galera que gosta da noite, então vale a pena. É um lugar que te acolhe, porque as paisagens também são incríveis. Você consegue ver na mesma viagem as dunas, você consegue ver os fervedouros, a Lagoa da Formiga, que é uma coisa incrível, que a água é cristalina, e sem contar que a água não é gelada, a água é quente. E uma das melhores comidas também que eu já provei. Então assim, segundo lugar, eu colocaria o Jalapão. E aí, vamos diretamente agora pro primeiro lugar. Então que rufem os tambores. Eu já vou falando, esse primeiro lugar, as mulheres têm que ter muito cuidado ao visitar esse destino. Principalmente porque reza a lenda que quem entra na água pode voltar grávida. Então a gente tá falando aí da Amazônia. E a Amazônia é um destino que, cara, incrível. E simplesmente incrível, porque tu vê de tudo nessa viagem. E é uma viagem que tu vai encontrar gente de outras cidades, gente de outros países. É um mix de conexão. Enfim, você consegue viver diversas coisas dentro da mesma viagem. O encontro do Rio Negro com os Solimões, deles não se misturando. Ali você vê de perto os botos, você entrar na aldeia indígena, viver a experiência, saber da história, passa a noite na floresta. Então, pra mim, a Amazônia realmente ela fica no top 1 por conta de tudo isso, de todo o conglomerado, e sem contar que é um lugar que totalmente te abraça. Pra você que quer ir sozinho ou sozinha, pode ir, que vale a pena. E todos esses destinos que eu acabei de falar também estão no nosso site, que a gente vai deixar aqui também na nossa descrição, então você pode entrar lá. Além desses destinos, tem diversos outros destinos para você conhecer junto com a gente, viver novas experiências, conhecer novas pessoas, principalmente que a Road Trip, ela fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre conhecer novas pessoas, sobre viver novas experiências, pra galera que, cara, às vezes quer viajar, mas não tem companhia, ou às vezes fica naquela de, pô, quero muito ir conhecer aquele destino, mas meus amigos, meu ciclo social, ninguém gosta de viajar, ninguém gosta de ir para esse tipo de destino de ecoturismo. Então a gente faz tudo com que toda a viagem seja uma despreocupação sua, para que você não tenha que se preocupar com nada. A gente prepara tudo para vocês, e quem ainda não segue a Road Trip, já vai lá no nosso Instagram também, segue a Road Trip. E eu quero saber de vocês também, desses 5, qual você acha que foi injustiçado e qual você também acha que deveria estar nesse top 5 de destinos que poderiam ser para pessoas que gostam de viajar sozinho. Então deixa aqui nos comentários também que a gente vai ler, quero saber, e é só o primeiro vídeo do nosso canal de diversos outros que a gente vai ainda fazer. Então sempre ao final de todo vídeo a gente vai falar a nossa frase que é a mais importante: conectando pessoas e vivendo novas experiências. Valeu!